O desempenho físico e cognitivo no período da manhã representa um desafio fisiológico para muitas pessoas. Nesta análise, vamos investigar o papel da cafeína como uma ferramenta para otimizar esse desempenho com base em um estudo científico rigoroso projetado para separar os efeitos reais da substância da simples percepção. Nosso foco será a metodologia e os resultados quantitativos que fundamentam essa questão. A questão central é: como é possível medir o verdadeiro efeito da cafeína e isolá-lo de fatores como as nossas próprias expectativas? A resposta está em um desenho experimental robusto, capaz de minimizar vieses e diferenciar claramente os efeitos fisiológicos dos psicológicos. A seguir, vamos detalhar exatamente como os pesquisadores alcançaram esse objetivo. Bem, antes de mergulhar na solução que o estudo propõe, é fundamental entender o problema. A pesquisa se debruça sobre um fenômeno já bem documentado na literatura científica, a chamada variação diurna. É ela que causa um déficit natural de desempenho no período da manhã. Essa variação diurna, na prática, significa que a nossa capacidade de produzir força máxima não é a mesma ao longo do dia. O desempenho geralmente atinge seu pico no final da tarde. Isso ajuda a explicar por que um treino no fim do dia pode parecer mais eficaz ou mais fácil do que o mesmo treino feito logo após acordar. Para pessoas que precisam de alto desempenho nas primeiras horas do dia, essa queda natural de performance é um obstáculo fisiológico importante a ser superado. Então, para investigar a cafeína como uma possível contramedida para esse déficit, os pesquisadores implementaram um protocolo de alta precisão. É muito importante entender a estrutura desse estudo, porque é isso que nos dá confiança nos resultados que veremos a seguir. Vamos então decodificar esses termos que são considerados o padrão ouro em estudos de intervenção. O termo duplo cego significa que nem os participantes nem os pesquisadores que aplicavam os testes sabiam qual substância estava sendo consumida em cada sessão. Randomizado quer dizer que a ordem dos tratamentos foi aleatória. E contrabalanceado assegura que todas as sequências possíveis de tratamentos foram distribuídas de forma igual entre os participantes. Juntos, esses três elementos criam um ambiente de teste que é, ao mesmo tempo, robusto e imparcial. O processo seguido foi bastante meticuloso. Primeiro foi determinada a força máxima de cada um dos participantes. Depois disso, eles passaram por 2 sessões de familiarização com todos os testes. Essa etapa de familiarização é crucial. Ela serve para garantir que qualquer melhora de desempenho durante os testes não seja simplesmente por aprendizado da tarefa, mas sim pelo efeito da intervenção que está sendo estudada. Somente após essa fase é que os 3 ensaios experimentais foram de fato conduzidos. Aqui temos uma ilustração da cronologia bastante rígida de um dia de teste. Os participantes acordavam às 6h30 da manhã e, logo após ingerir a pílula designada para aquele dia, iam para o laboratório. Os testes de força começavam por volta das 7h55, o que garantia que o tempo entre a ingestão da substância e a avaliação fosse consistente em todas as sessões. Esse é um ponto de controle crucial para a validade dos dados. O estudo foi desenhado com 3 condições experimentais distintas. A primeira era a ingestão de 300 mg de cafeína. A segunda era um placebo, no caso maltodextrina. E a terceira era uma condição de controle, onde nenhuma pílula era ingerido. A inclusão desse grupo sem pílula é um diferencial metodológico muito importante. É ele que permite quantificar se o simples ato de tomar uma pílula, mesmo sem um princípio ativo, já gera algum efeito psicológico que poderia ser confundido com o efeito do suplemento em si. E quem foram os participantes? Eles foram cuidadosamente selecionados. Eram 14 homens jovens, recreacionalmente ativos e com experiência em treinamento de força. Um critério-chave para a seleção foi o baixo consumo habitual de cafeína. Essa escolha não foi por acaso. Ela serve para maximizar a sensibilidade ao suplemento, já que evita que efeitos de abstinência possam mascarar os resultados e também potencializa a resposta à dose que foi administrada. Ok, mas como exatamente se mede força e cognição de uma forma objetiva? Vamos agora examinar as métricas específicas que os pesquisadores utilizaram. A escolha dessas variáveis é absolutamente fundamental para conseguir capturar as nuances dos efeitos da cafeína no organismo. A principal medida de força utilizada foi a contração voluntária máxima, também conhecida como CVM. Nesse teste, o participante exerce a maior força que consegue contra um objeto imóvel. É uma medida direta, pura, da capacidade do sistema neuromuscular. Mas o estudo foi além. Ele também utilizou uma leve estimulação elétrica. Essa técnica permite que os pesquisadores meçam a capacidade máxima de contração do músculo, de forma independente da ativação voluntária que vem do cérebro. Já para avaliar a potência dinâmica, a métrica escolhida foi a velocidade média propulsiva, ou VMP.
Essa é uma métrica muito comum no que chamamos de treinamento baseado em velocidade. Basicamente, ela mede o quão rápido uma pessoa consegue mover uma determinada carga. A VMP é extremamente sensível a mudanças agudas no estado neuromuscular, o que a torna um excelente indicador da prontidão para o desempenho. A coleta de dados foi bastante abrangente. No aspecto físico, foram analisadas múltiplas variáveis de força e potência e também a percepção subjetiva de esforço. Já no lado cognitivo, foi aplicada uma bateria de testes para avaliar memória, atenção e funções executivas. Essa abordagem, que olha para vários fatores ao mesmo tempo, é o que permite ter uma visão realmente completa dos efeitos da cafeína. Muito bem. Com a metodologia e as métricas já bem definidas, chegamos ao momento principal, os resultados do estudo. E a análise dos dados revelou efeitos significativos da cafeína, alguns deles inclusive de grande magnitude. O primeiro grande achado do estudo foi um aumento de 9% na força de pico da CVM com estimulação elétrica. Isso quando comparamos o grupo que consumiu cafeína com o grupo placebo. É importante ressaltar que, no contexto da fisiologia do exercício, um aumento dessa ordem é considerado um efeito de grande magnitude. E, de forma muito semelhante, a comparação com o grupo de controle, aquele que não tomou pílula nenhuma, também mostrou um aumento significativo. Nesse caso, de 8,7% na força de pico. Este dado reforça a conclusão de que o efeito observado vem, de fato, da substância ativa, a cafeína. Este gráfico que vemos agora sintetiza visualmente o resultado mais robusto do estudo. Fica claro que a condição com cafeína resultou numa produção de força isométrica máxima que foi substancialmente maior. E um ponto muito importante a se notar é que a diferença entre o grupo placebo e o grupo controle não foi estatisticamente significativa. Isso confirma a eficácia do desenho do estudo em isolar o verdadeiro efeito da cafeína. Mas o efeito não ficou limitado à força estática. No campo da potência dinâmica, os resultados foram igualmente claros. A velocidade média no agachamento, por exemplo, aumentou 9,2% no grupo que ingeriu cafeína em comparação com o placebo. Isso indica uma melhora real na capacidade de mover cargas com alta velocidade. E além dessas melhorias objetivas que são mensuráveis, houve também um efeito subjetivo importante. Os participantes na condição de cafeína relataram que o esforço máximo foi percebido como sendo quase 5% mais fácil. Esse dado sugere que a cafeína pode atuar em duas frentes. Por um lado, aumentando a capacidade física real e, por outro, diminuindo a percepção do esforço necessário para usar essa capacidade. Finalmente, vamos agora sintetizar esses resultados e discutir um pouco as suas implicações, tanto práticas quanto fisiológicas. E, claro, vamos conectar esses achados com um problema que discutimos no início, o déficit de desempenho matinal. Esta citação, retirada da discussão do artigo, é a chave para entender a relevância desses achados. Ela diz que as melhorias observadas de aproximadamente 10% são semelhantes aos níveis observados por outros em período noturno, dando alguma evidência de que a cafeína pode compensar a variação diurna nesta medida. Em outras palavras, o aumento de força matinal induzido pela cafeína eleva o desempenho a um nível que é comparável ao pico de desempenho que ocorre no final da tarde. Essencialmente, a cafeína parece ser capaz de anular o déficit de força matinal. Resumindo então, as conclusões são bastante claras. A cafeína se mostrou um recurso ergogênico eficaz, ou seja, uma substância que melhora o desempenho para a força no período da manhã, tanto em suas manifestações estáticas quanto dinâmicas. O estudo demonstra que ela pode ser, sim, uma estratégia válida para mitigar a variação diurna de performance. E do ponto de vista metodológico, ele reforça a importância de se ter desenhos experimentais robustos para validar os efeitos de qualquer tipo de suplemento. Claro, os achados desse estudo também abrem portas para novas questões. Por exemplo, será que esses efeitos se mantêm em mulheres, em atletas de elite ou em pessoas que já consomem muita cafeína habitualmente e com dosagens diferentes? A ciência avança exatamente assim, através desse processo contínuo de questionamento e experimentação. Se gostou desse conteúdo, se inscreva para ficar por dentro das novidades da ciência do exercício físico. Até o próximo vídeo.